Marcos, no capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, sobre o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, ou seja, discutiam, argumentavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus por essa palavra. É lindo demais esse texto verídico da palavra do Senhor, em que um dos milagres que Jesus realizou foi aqui descrito no Evangelho de São Marcos. Esse texto também é descrito no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Nós vemos que Jesus, ele estava em Cafarnaum, só que ele estava realizando um culto numa casa. Supõe-se que essa casa em que o culto estava acontecendo e Jesus estava na direção desse culto, estava ministrando uma palavra, sugere-se que seja a casa de Pedro. A casa estava cheia, a casa estava lotada, e a fama de Jesus já percorria nessa cidade, não só nessa cidade, mas em tantas outras, que eu e você que conhecemos os evangelhos sabemos que aonde Jesus passava, sinais e maravilhas aconteciam e uma grande multidão acompanhava ao Senhor. Uns descrentes para ver o que ia acontecer, mas normalmente aconteciam coisas extraordinárias, porque o mesmo Jesus de ontem, como diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo de hoje e ele será o mesmo eternamente. Então Jesus, ele continua fazendo milagres e coisas extraordinárias no dia de hoje também. Aí eu quero lançar uma pergunta para cada um de nós. O que te impede de prestar um culto a Deus? O que te impede de entrar na presença do Senhor? Nós vemos que um culto estava acontecendo numa casa e as pessoas ficaram sabendo que numa casa, daquela localidade, daquela cidade, um culto estava acontecendo e que alguém estava necessitado de um milagre e que essas pessoas sabiam que Jesus podia realizar milagre. E o que fizeram? Nós temos um amigo paralítico. Nós vamos levá-lo, ainda que seja na cama que ele está deitado. Nós vamos levá-lo até essa casa e colocá-lo diante de Jesus, porque nós temos certeza, nós temos fé suficiente para que Jesus possa fazer com que esse paralítico, nosso amigo, ande. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós estamos na nossa igreja no ano da unificação, já posso fazer alusão a essa palavra. 4 amigos unidos para favorecer um paralítico. Aquele homem já não andava, aquele homem já não fazia suas coisas sozinho, dependia de alguém para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Mas quando os seus amigos souberam que Jesus estava realizando o culto numa casa, não era na sinagoga, trazendo isso para os dias de hoje, não era numa igreja, era numa casa.
O mesmo Jesus que está aqui conosco nessa rádio, nesse instante, é o mesmo Jesus que está aí onde você está agora. De repente você está no carro, de repente você está em casa, de repente você está no trabalho. O Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que está aí, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E eu acredito que tenha acontecido da seguinte forma. Quando os amigos ficaram sabendo do culto, o culto já tinha começado, já tinha dado andamento o culto. Trazendo para a liturgia dos dias de hoje, já tinha feito a oração inicial, a palavra introdutória, os louvores já tinham sido entoados e Jesus estava ministrando a palavra. Mas os amigos, apesar da dificuldade de carregar o seu amigo paralítico, não desistiram de levá-lo até a presença do Senhor. Quem que eu e você precisamos levar até a presença de Deus que se encontra paralítico em alguma área da vida? Quem que eu e você precisamos levar até a presença do Senhor? E muitas das vezes colocamos um monte de desculpas para não direcionar essa pessoa até Jesus. Mas que eu e você possamos nos comportar como esses 4 amigos se comportaram. Nós não vamos desistir de levar esse amigo nosso paralítico até Jesus, porque estar diante de Jesus não será algo natural, mas será algo sobrenatural que acontecerá na vida desse nosso amigo paralítico. E Edlen, eles pegaram aquele paralítico, o levaram na cama em que ele estava deitado. A Bíblia não entra nas entrelinhas de quantos metros, de quantos quilômetros eles andaram carregando aquele paralítico numa cama. Trazendo para os dias de hoje, se fosse uma cama como a nossa que nós conhecemos, cada um segurando nos 4 cantos. Um no canto, do lado direito, do lado esquerdo. E foram carregando aquele paralítico. Mas quando chegaram na casa, a casa já estava cheia, porque o culto já tinha começado. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, há dificuldade para levarmos alguém até a presença do Senhor, mas que eu e você não possamos desistir de ninguém, mas que nós possamos insistir no Senhor, porque Ele nos dará condições de colocarmos diante dele pessoas que se encontram emocionalmente paralíticas, financeiramente paralíticas, ministerialmente paralíticas, conjugalmente paralíticas, familiarmente paralíticas. Mas quando elas estiverem diante de Jesus, a história delas serão mudadas. Eu creio nisso. E pode ser cada um de nós que estejamos a levar um paralítico diante da presença do Senhor. Que nós não tenhamos vergonha, que nós não tenhamos medo, que nós não viemos não nos intimidarmos. Pelo contrário, que nós tenhamos certeza de que alguma coisa vai acontecer com os paralíticos que o Senhor colocar no nosso caminho para direcioná-los até a sua presença. Porque na presença do Senhor, pastor Daniel, há fartura de alegria. Pastor Gilson, na presença do Senhor, há fartura de alegria. Eu não sei enquanto eles estavam levando aquele paralítico naquela cama, foi uma cena inusitada. Imagine, carregar um paralítico numa cama. Naquela época não tinha cadeira de rodas. Não tinha aquela cama de rodinhas. Não, era carregar no braço mesmo. As camas não eram como as camas do nosso dia de hoje. Eram diferentes, cada um pegando de um lado e carregando no meio da rua. Jesus está naquela casa, nós vamos levá-lo até diante do Senhor. Imagina as outras pessoas vendo, de repente zombando daqueles 4 amigos. Vocês são doidos? Num sol quente desse, num calor quente desse, nesse vento seco, comendo poeira, levando esse paralítico. Ele pode se desidratar, ele pode passar mal, sua pressão pode alterar. Mas aqueles 4 amigos, eles não estavam ouvindo os ruídos, porque eles tinham um foco, eles tinham um propósito. Aleluia. Nós vamos levá-lo até Jesus. Aleluia. Que eu e você não venhamos perder o foco, porque podem debochar, podem criticar, podem falar N coisas, mas quando eu e você temos um propósito, não, eu vou até Jesus, eu vou levar fulano até Jesus, e nada, nenhum ruído, nenhuma indireta ou nenhuma direta nos atingirá, porque o propósito é direcionar alguém até Jesus. Você pode dar um glória a Deus nessa tarde? Aleluia. E quando chegaram naquela casa, existia uma outra barreira. Não foi só o peso de carregar um paralítico pelas ruas para chegar até aquela casa. Mas quando chegou até naquela casa, a casa já estava cheia, lotada. Jesus estava lá,
Quem de nós não estaríamos naquela casa sabendo que Jesus estava naquela casa pregando ainda por cima? Ah, eu estaria lá. Com certeza cada um de nós estaríamos lá para ouvir Jesus pregando, Jesus falando, Jesus ensinando. Mas quando chegaram na casa, na porta de entrada, a casa estava lotada. Não tinha como entrar pela porta de entrada. As casas, nesse lugar, nessa época, não tinha costume de ter janelas. Então, como passar pela janela? Não tinha como. Era porta de entrada, porta de saída. Não tinha como entrar, a casa estava cheia. Mas aqueles 4 amigos não desistiram. Ainda tem como desse paralítico estar diante de Jesus. O interessante é que esses 4 amigos, e nem mesmo um paralítico, por favor, são deficientes, porque hoje nós temos uma lei que favorece uma pessoa que tem um defeito físico, porque tem prioridade em atendimento. Só que nessa época não. Cada um se vire por si. Você se vira aí, tem a sua paralisia aí, tá paralítico aí, se vira aí. Todo mundo ali estava naquela casa querendo receber a sua porção, porque Jesus estava ministrando ali. Ninguém pediu licença, ninguém olhou ou sentiu dó, sentiu compaixão, sentiu piedade. Pelo contrário, todos ficaram na mesma posição. Todos ficaram no mesmo lugar. Eu vou receber minha vitória, eu quero a minha vitória. De repente nem perceberam a chegada daqueles 4 amigos com um paralítico. Imagine a cena. Mas os 4 amigos não desistiram. Isso que eu acho interessante. Que eu e você possamos ser indesistíveis como esses 4 amigos foram. Muitas das vezes, por situações, nós desistimos de pessoas. Que eu e você não venhamos desistir de pessoas. Que nós não venhamos desistir de ninguém. Pelo contrário, que nós possamos insistir em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, evangelista Edivaldo, que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Jesus é pela vida daqueles paralíticos que o Senhor coloca no nosso caminho, na nossa vida. Mas o que eu acho interessante é que eles tiveram uma ideia inusitada, uma ideia genial. Ah, não podemos entrar pela casa, ninguém dá licença pra gente. Não, nem vemos o dono da casa para poder nos auxiliar. Abre espaço aí. Ninguém. Nós vamos destelhar a casa. Porque as casas nessa época tinham uma escada por detrás que subia pelo telhado. Imagine a cena. Já haviam carregado pelo caminho. Quando chega na casa não podiam entrar. Ainda tiveram que subir escadas, subir em cima do telhado. E eles cronometraram onde Jesus estava e abriram o buraco na direção de Jesus. Gente, que coisa linda. Esses 4 amigos eram muito inteligentes. E eram amigos. E o paralítico confiar neles, carregando ele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eles começam a descer com o paralítico diante de Jesus pelo telhado. Abre o buraco no telhado. Não sei se pediram licença. Me dá licença aí, não estamos conseguindo entrar pela casa não. Esse paralítico está precisando de um milagre do Senhor Jesus. Não sei se eles fizeram dessa forma, mas só sei que abriram o buraco no telhado e era a casa dos outros. Imagine isso nos dias de hoje. O telhado não é tão barato. Você ali, Jesus na sua casa, e de repente abre um buraco no teu telhado que você pagou não sei quantos mil. Como é que você fica? O pastor Gil chegou a doer, né, pastor Gil? Mas nós vemos que nem o dono da casa se importou, porque viu a necessidade daquele homem e o empenho daqueles amigos em ver a história daquele homem mudada. E eles colocam o paralítico diante de Jesus. Que coisa linda. De repente descendo por cordas, eu não sei que jeito que eles deram. Mas de uma coisa eu sei. O propósito era, nós vamos te levar até Jesus. E eles colocaram aquele homem diante de Jesus. Oh, Deus tremendo. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, nessa tarde. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor. E colocaram aquele paralítico diante de Jesus. Na cidade de Cafarnaum, na casa onde estava acontecendo o culto. Ah, queridos, nós vemos que quando Jesus vê a fé deles, aquele paralítico já estava diante do Senhor, e Jesus vê a fé deles, o versículo 5 diz isso, e Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé do paralítico,
Jesus viu a fé dos seus 4 amigos. E aí vou para a palavra do Senhor novamente, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esses 4 amigos e o paralítico estavam agradando ao Senhor porque eles tinham o quê? Fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Se você não tem fé, peça a fé ao Senhor que Ele te proporciona, porque a fé é um dom do Espírito, a fé é o fruto do Espírito, é um dos gomos, podemos assim dizer, do fruto do Espírito. Receba a fé, porque Jesus quer ver a tua fé. Se Ele olhar para mim, para cada um de nós nessa tarde, o que Ele vai ver? Fé ou falta de fé? Diante dessa situação da sua vida, se Jesus olhar para você nesta hora, Ele vai ver o quê? Fé ou falta de fé? Meu Deus do céu, que algo forte está sendo ministrado para as nossas vidas. Eles não precisaram falar nada para Jesus, mas Jesus viu, pastor Daniel, a fé deles. Jesus viu, Edlin, a fé deles. Se Jesus olhar para mim, para você agora, o que Ele verá? Que Ele possa ver fé em cada um de nós, porque sem fé nós não estamos o agradando, mas eu e você queremos agradar ao Senhor, e um dos adereços, posso assim dizer, para agradarmos a Deus é termos fé. Receba fé nessa tarde, em nome de Jesus. Receba fé na tua vida, receba fé diante dessa situação, receba fé diante dos paralíticos que o Senhor coloca no teu caminho, ou se você está na situação de paralítico em alguma área da sua vida, Jesus também viu a fé do paralítico, ainda que estejas paralítico em alguma área da tua vida, Ele precisa ver também a tua fé para que seja mudada o rumo da sua história. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus disse para ele assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Como é que Jesus chama um homem paralítico de filho? Quem é que diz isso para alguém? Só chamamos de filho quem nós temos como filho. Somente um pai é quem tem autonomia de chamar o filho de filho. Porque sabe que foi gerado, que veio dele, tem o gene dele, tem o DNA dele, tem o tipo sanguíneo dele. Quando Jesus vira para aquele paralítico e diz: filho, porque ainda que aquele homem se encontrasse paralítico, o Senhor o reconhecia ainda como filho. Meu Deus do céu. Aleluia. O Senhor está olhando para alguns paralíticos que nos assistem nessa tarde e diz para você assim: filho, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está olhando para alguns paralíticos que nos ouvem, que nos assistem agora e diz: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Como assim, pastor? Sim, Jesus disse isso para o paralítico e diz isso para mim, para você nessa tarde: filho, eu sou teu pai, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, perdoados Aleluia. Estão os teus pecados. Aleluia. Mas os que estavam ali, ainda que estivessem ouvindo a palavra do Senhor, não entenderam porque Jesus estava dizendo isso. Como assim? Está dizendo perdoados estão os seus pecados? Não é só Deus que perdoa pecados? Eles não estavam entendendo que Jesus era o próprio Deus encarnado naquela ocasião. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados. O Filho do homem, o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Glória a Deus. Imediatamente aquele paralítico levantou. Meu Deus. Imediatamente aquele paralítico levantou. Aí me lembro do salmista Davi, do Salmo 103, no versículo 3, se não me falha a memória. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro vem essa frase, e depois o salmista diz: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Quando Jesus diz isso para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados,
é como confirmando o que o salmista já tinha dito há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e é Ele quem sara as tuas enfermidades. O Senhor quer perdoar os meus e os teus pecados. Ele quer sarar as minhas enfermidades e as tuas enfermidades. Seja perdoado nessa tarde, seja sarado nessa tarde, porque quando Ele está agindo em meu favor e em seu favor, quem é que pode impedir? Não tem ninguém que possa impedir quando Deus está agindo, quando Deus está movendo em meu favor, em seu favor. Quando Jesus diz para ele, levanta-te, ele estava o quê? Como que ele desceu ali? Deitado numa cama, não foi? Então nós entendemos que ele estava deitado diante de Jesus, e Jesus diz para ele assim, levanta-te. Aquele paralítico teve tanta fé, pastor Gilson. Jesus já tinha visto isso nele, que ele levanta imediatamente. O paralítico levanta imediatamente. Não permaneça na situação em que você está, se Jesus já te ordenou que você levante. Aleluia. Não permaneça nesse constrangimento em que você está, nessa culpa que você se encontra, nessa falta de perdão que você diz que não perdoa, se Jesus já te disse, levanta-te dessa situação. Glória a Deus. Eu já te ordenei, eu já falei com você, eu já revelei a minha vontade através da minha palavra. Por que estás ainda nessa condição? Levanta-te. Levanta-te, ergue-te. E o paralítico se posicionou na mesma hora, tomou o leito e foi para casa. Ele não podia entrar porque ele estava acamado e os 4 amigos o levando. Ele não pôde entrar. Mas quando ele foi curado, tiveram que abrir espaço para que ele pudesse passar pelas próprias pernas. Ele não pôde entrar, mas tiveram que abrir espaço para que ele caminhasse pelas próprias pernas. Eu fico imaginando a cena, quando Jesus disse para ele, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou, dobrou a caminha dele, botou debaixo do braço, abre aí o caminho que agora eu vou passar. Estou indo para casa, Jesus mandou eu ir para casa. Fui! Pastor Gilson me ajudando a pregar aqui, ó. Fui! Tô indo! Vou pra casa! Meu Deus. Ah, queridos. E a casa que estava cheia de gente. As pessoas dizendo, num alto e bom som, imagino eu, igual aquele emoji. Nunca tal vimos. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. É assim que Deus vai fazer nessa área da tua vida. É assim que Deus vai fazer com os paralíticos, que nós vamos encaminhá-lo até a presença dele. Coisas inéditas, coisas maravilhosíssimas, coisas que surpreendem, surpresas de Deus acontecerão na minha vida, na sua vida e na vida dos paralíticos que nós encaminharemos diante da presença do Senhor. Aleluia. As pessoas ficaram o quê? Assustadas. Nunca tal vimos. O que faz uma unidade na vida de uma pessoa? A unidade, o salmista Davi, o salmista diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se não fosse a união desses 4 amigos, o que seria desse paralítico? Verdade. Aí tem um outro paralítico do tanque de Betesda, quem se lembra? Verdade. Jesus passa por ali, olha para ele, o que você quer? Ah, não tem ninguém que quando o anjo desce me leva para a beira do tanque para que no agitar das águas eu seja curado. Olha só que diferença. Ele já estava há 38 anos nessa situação, esse paralítico do tanque de Betesda, e ele diz para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, o que você deseja, o que você quer? Ninguém me leva. Porque é cada um por si, Deus por todos naquela ocasião. Eu quero o meu milagre. Você que fique aí, espere a sua oportunidade. Mas o que foi bom para aquele paralítico do tanque de Betesda, que Jesus estava diante dele. E pela misericórdia,
o Senhor o cura também instantaneamente. Aleluia. Tem paralíticos que o Senhor está Aleluia. fortalecendo suas pernas nessa tarde. Aleluia. Aí me lembro de Atos 3, Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando Pedro e João estão indo ao templo para orar. Diante da porta formosa tinha um homem coxo, não é assim? Que diz a palavra de Deus. E Pedro e João olham para ele, fitam os olhos da gente. E aquele coxo, mendigo, ele vai dar são duas moedinhas de prata, são duas moedinhas de ouro, são dois que estão aqui. Não tenho prata, não tenho ouro. Eu acredito que aquele coxo na porta do templo Formosa ficou murchinho. Caraca, que parou aqui pra quê então? Parou aqui pra quê? Tô aqui com a cofrinha aqui, a vasilhinha tá vazinha. Olha pra mim, quando eu olho, cadê? Cadê a prata? Cadê o ouro? Aí Pedro diz, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. E no mesmo instante aquele coxo levantou e andou, porque Jesus disse que no nome dele nós poderíamos Aleluia. realizar obras maiores dos que aquela que Glória ele a Deus. mesmo fez. E Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, curou o paralítico no tanque de Betesda, e Pedro e João, no nome do Senhor, cura aquele coxo. Podemos dizer, o paralítico estava na porta do templo Formosa. Ainda é tempo de paralíticos serem curados. Aleluia. Ainda é tempo de Glória a paralíticos Deus. retomarem suas vidas. Estamos no Aleluia. começo de 2023 Aleluia. ainda. De repente quebraram tuas pernas aí em áreas da tua vida que você já começou 2023. Minhas pernas estão quebradas já no começo desse ano de 2023. Tem cura para você. Mas antes de ter cura, Ele quer perdoar os teus pecados. Aleluia. Receba essa palavra nessa Aleluia. tarde. Eu me lembro quando minha mãe, que já dorme no Senhor, como nova convertida que ela era na época, quando dava o dia do culto, ela já ia cedo na casa dos vizinhos. Logo mais tem culto, hein? Vou passar aí para te chamar. Acho que eu não vou não, irmã José. Acho que eu não vou não. Vai sim, vou passar aqui no horário pra gente ir pro culto. Aí quando dava o horário do culto, a gente saía antes porque nós íamos a pé de um bairro para o outro. Então era longe. Então saíamos 1 hora, alguns minutos antes para chegar na igreja no horário. Aí ela ia de porta em porta. Tá pronta, fulano? Tá pronto, fulano? Tô pronta, tô pronto. E aquela multidão pelo caminho, íamos conversando, chegávamos na igreja e voltávamos a pé. Naquela época, né, era só Jesus na causa, dos anos 80, finalzinho dos anos 80, o negócio era estreito, financeiramente falando. E íamos e voltando a pé. Ou seja, paralíticos que estavam sendo curados, porque alguém animadamente insistia, vamos para a igreja, vamos embora. Chamava, batia na porta e as pessoas se intimavam, eram convidados, não só pela minha mãe naquela época, mas pelo Espírito de Deus a estarem na casa do Senhor. Que nós sejamos como esses 4 amigos, como minha mãe um dia foi, e que hoje nós podemos ser, estarmos motivando pessoas a saírem do seu estado de paralisia e caminharem normalmente, porque Deus tem essa bênção a manifestar na vida de cada uma delas, não só nessa tarde, mas a partir dessa tarde por diante, no nome de Jesus, amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus.